O que a gente tem que fazer agora, nesse momento, é dar um passo de cada vez. Não adianta você receber esse monte de vídeo e não aplicar na sua loja. Se você não aplicar, você não tem resultado. A sua venda só sobe, o seu negócio só cresce, se você der um passo de cada vez. Aí sim, o céu é limite. E o que a gente vai falar hoje é sobre exatamente como usar a geladeira na sua loja. É uma pergunta recorrente aqui no canal. Sempre acontece isso. As pessoas me perguntam o que tem que fazer, o que colocar na geladeira. Eu vou ser focado, específico, só numa coisa. Qual é essa coisa? É exatamente a geladeira de quê? Geladeira de refrigerante, cerveja, ou seja, geladeira de bebidas. A forma de você conseguir ter um bom resultado na sua geladeira é assim, você tem que entender qual é o seu faturamento. Quanto você fatura? Eu já vi mercados muito pequenos que não faturam nem 100 mil, nem 200 mil, geral, tá? Com duas geladeiras. Isso é inviável. A conta de luz vai vir muito alta. Então existe uma técnica, existe um limite para você ter geladeiras na sua loja. E aí o que você deve colocar dentro dela? Uma das coisas que a gente tem que colocar dentro da geladeira são produtos de valor agregado mais alto. Por exemplo, eu gosto de tomar, vamos supor, uma cerveja aí. E aí se você colocar as cervejas, né, em latinha, essa cerveja é muito mais barata do que a cerveja em vidro, né? As long necks. E aí, nesse caso, você tem que colocar cerveja com maior valor agregado dentro da sua prateleira. Outra coisa, se você está pensando em colocar refrigerantes pequenos dentro do seu supermercado, né? Aquele refrigerante pequenininho, não. Coloca aquele refrigerante de 600 ml. Por que isso? Porque esse refrigerante ele vai ter um valor agregado para você maior do que a latinha. Então, o raciocínio que você tem que ter é isso. Geladeira dentro do supermercado de bebidas tem que ter bebidas com valor agregado mais alto, não o valor agregado mais baixo. E aí, nesse caso, você corta da sua loja, de dentro da sua geladeira, aqueles produtos retornáveis. Por quê? Porque aí você vai induzir ao cliente que está precisando consumir a comprar um produto que vai te ajudar a ter mais lucro na sua loja. Isso faz toda a diferença. Existem muitas dúvidas por aí. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, mas eu faturo, sei lá, 50 mil e tenho duas geladeiras de bebida. Isso é suicídio. Você tem que saber dividir exatamente que nesse caso você não pode ter duas geladeiras. As geladeiras que eu estou falando aqui é aquelas geladeiras que são com vidro, que a pessoa pode olhar, né, e ver os produtos ali, pegar e consumir. Nunca dentro de um supermercado, para esse tipo de bebida, são freezer ou geladeiras horizontais. Por quê? Porque essas não estimulam o preço de venda. Um erro fatídico que muitas lojas cometem, sabe qual é? Em relação às geladeiras, eles deixam de precificar os produtos. E aí, aquilo que eu já falei em outros vídeos. Produtos não precificados, produtos sem preço, não vendem. Mas é difícil de precificar. Mas a etiquetinha derrete. Existe solução para tudo hoje, né? Existem umas placas que são plastificadas próprias para colocar dentro da geladeira. Então, o que você tem que entender é que a geladeira é fundamental para o seu negócio, ela aumenta as suas vendas, é o próximo passo que talvez você tenha que dar, mas se você não der esse próximo passo, você não vai aumentar as suas vendas, você não vai aumentar o seu negócio. Por exemplo, será que você, né, tem que colocar todas as bebidas dentro da geladeira? Não, você tem que pensar quais são as geladeiras, quais são os produtos que te dão maior retorno. Então, em Coca-Cola, você tem Coca-Cola de 1,5 litro, Coca-Cola de 2 litros, Coca-Cola de 3 litros.
Ou você vai usar de 3 litros e colocar dentro da sua geladeira, ou você vai usar de 2 litros. Você nunca vai colocar de 1,5 litro. Por quê? Porque a de 1,5 litro, ela tem uma margem menor para você. E aí você vai ganhar muito mais vendendo com a de 3 litros, porque o valor agregado dela é maior. A de 600 litros, 600 ml, é já na faixa de quê? Daquelas bebidas que são para consumo imediato. Ou seja, a latinha seria para consumo imediato. Então, não vale a pena colocar a latinha. Vale a pena você colocar a bebida de 600 ml. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de posicionar os produtos dentro da geladeira é lembrar também, por exemplo, se você for trabalhar com a cerveja, com o refrigerante, as pessoas me perguntam, eu posso botar 2 preços, eu posso botar o preço Y e o preço X? Não pode, mas eu já comprei bebidas geladas a um preço e bebidas quentes a outro preço. O ideal é você ter todos os preços iguais, mas não dá para colocar tudo dentro da geladeira. A geladeira ela vai servir para alavancar vendas de produtos com um valor agregado maior. Por isso que você tem que fazer essa seleção daquilo que você vai colocar dentro da sua geladeira. Existem muitas perguntas em relação a como nós podemos utilizar a geladeira. Um cuidado que tem que se ter é o seguinte, se você não sabe quanto que você tem que faturar, por exemplo, para ter 2 geladeiras, eu posso te dar essa dica. Me manda um e-mail lá para robertodreger@americanbr.com e pergunta lá, eu estou precisando saber quanto que faturar para eu utilizar 2 geladeiras, 3 geladeiras, qual é o meu faturamento em venda de bebida. Eu vou te dar essa dica lá. Porque isso é muito importante, porque tem muitos mercados que a gente visita, que a gente vai, e a gente percebe que esse mercado tem 2, 3, 4 geladeiras, mas o faturamento dele não condiz exatamente com aquilo que ele está faturando. E é isso, é um erro crasso para você começar a ter uma decadência em suas vendas. Muitas perguntas podem surgir na utilização de geladeiras. Se você tiver essas perguntas aí, podem me fazer, pode me consultar, que eu vou respondendo para vocês aqui no comentário. Outra dúvida um outro erro que eu vejo muito nos mercados é o seguinte, as pessoas utilizam aquele freezer deitado do sorvete da Kibon. Na tua cidade tem sorvete da Kibon? Então, se tiver, dá um joinha aí, tá bom? Se não tiver, você diz aí qual é o sorvete que é sucesso na sua cidade. E aí utiliza aqueles balcões deitados, horizontais. Esses balcões deitados não são para ser utilizado em supermercado. Por quê? Porque o cliente não vê o produto. Isso faz toda a diferença. Lembra daquela regra? 1,65 m da altura vai ser aquele produto que vai ver. Com esses produtos horizontais, você está abaixo da tua linha de visão e aí você vai vender muito menos. Outra dica que eu dou é o seguinte, se você vai vender sorvete, procure vender 2 tipos. O de primeira linha, como esse que eu citei, que é o sorvete da Kibon, que é o mais conhecido, e um outro da sua cidade, um produto regional, um produto que talvez seja mais barato, de combate ao primeiro. Se o cliente não tiver dinheiro para comprar o primeiro, ele vai ter o dinheiro para comprar o segundo. E a dica de hoje é essa aí. Se você tiver alguma dúvida em relação à utilização das geladeiras, me consulta aí, manda o seu like, dá o seu dislike se você não gostou, também estamos aí para aprender. E se você gostou, estou pedindo para vocês, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que talvez você veja que tem necessidade de aprender mais sobre esse assunto. E aí, essas pessoas vão ter a oportunidade de conhecer melhor e cada vez mais como levar o seu cliente passo a passo. Um passo de cada vez, mas o céu é o limite. Meu nome é Roberto Dreger, eu sou psicólogo do Ponto de Venda e estou aqui para ajudar vocês. Um grande abraço.